Paz e graça, eleitos de Deus, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Mateus Guolo, eu sou o ministro da igreja As Maravilhas de Jesus e este é o seu, é o meu, é o nosso canal Unicidade Pura. Um canal voltado à exposição bíblica e teológica dos principais temas e tópicos da teologia unicista. Também fazemos dicas de obras e materiais teológicos e pequenos sermões bíblicos, temáticos e expositivos para meditação, aplicação em nossas vidas, no dia a dia, aplicando sim sempre princípio das Escrituras em nossas vidas, como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém? Queridos irmãos e irmãs, crentes unicistas, irmãos do nome de Jesus, da mensagem monoteísta de um único Deus verdadeiro e que declaramos e batizamos em nome do Senhor Jesus. Desde já se inscreva no canal humildemente, dá uma força para esse irmão do nome aqui, né? Se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação, dê um like, faça seu comentário, venha me falar de qual igreja que você é, o nome desta igreja que é do nome de Jesus, uma igreja unicista, o estado, a cidade, para que a gente possa estar conhecendo, né, e divulgando o nome de outros ministérios que são da divindade, que são do nome de Jesus. Os irmãos cristãos da maneira geral, pentecostais trinitarianos, arianistas, pentecostais arminianos, pré-tribulacionistas, né, continuistas nos dons espirituais, meus irmãos queridos da teologia reformada, calvinista, cessacionista, né, pós-tribulacionista, se inscrevem no canal, os irmãos que são de igrejas neopentecostais, os irmãos, as irmãs e todas as pessoas de uma maneira geral, simpatizantes da nossa fé, todos vocês são muito bem-vindos aqui no canal Unicidade Pura, amém? Queridos irmãos, hoje nós vamos estudar um tema, um tópico muito importante da unicidade de Deus. Nos vídeos anteriores, você pode ver na descrição no canal, nós estudamos sobre o monoteísmo cristão e o que as escrituras nos ensinam, né, claramente, né, sobre a unicidade de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? A gente viu de uma maneira clara, sucinta, concisa, bíblica, trabalhando muitas referências bíblicas, um monoteísmo estrito, absolutista, ensinado de Gênesis Apocalipse, ensinado tanto no Antigo como no Novo Testamento, que Deus é absolutamente um. Irmãos e irmãs, Deus é uno, Deus não é trino. Este termo, Deus trino, Deus não é bíblico, irmão. Isso é errôneo usar esse termo para se referir a um único Deus, Criador dos céus e da terra. E, pois bem, e queridos irmãos, hoje nós vamos estudar um tema, um tópico extremamente importante. Nós conhecermos, entendermos e compreendermos este tema da unicidade de Deus para nos sermos unicistas com bastante conhecimento bíblico, escriturístico e teológico sobre Deus e sobre a unicidade de Deus. E o tema de hoje é um tema simples, bíblico, bem objetivo e conclusivo. É sobre a natureza de Deus. Sim, irmãos, a natureza de Deus. A Bíblia nos ensina, lá no capítulo 4, verso 24 do Evangelho de João, Jesus falou e disse isso quando ele desceu a Samaria, a cidade de Sicar, e ali no poço de Jacó ele teve este diálogo com a mulher samaritana. Jesus pega, diz e declara que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos irmãos, é claro que as nossas mentes finitas são limitadas. Nós somos muito limitados. E
ninguém, nenhum teólogo, nenhum cristão, nenhum rabino pode compreender e entender tudo em relação a Deus. Não. Ele é soberano, irmãos. Ele é transcendental, ele é infinito. Não podemos entender tudo em relação a Deus. Não. Muito menos em dizer que Deus é uma trindade. Que é um absurdo. É uma heresia. É um engano. É um estrupo teológico. É uma falsa interpretação. Você está mistificando o Deus de Israel e rebaixando o senhorio e a divindade de Jesus Cristo. Porque Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. As Escrituras não ensinam isso. A Bíblia, muito pelo contrário, não o apresenta como a segunda pessoa da Trindade. Mas se você ler o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, verso 8, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o primeiro, não é o segundo. Pois bem, mas as Escrituras, irmãos, nos mostra e nos revela muitos atributos e características de Deus que o fazem Deus. A sua parte essencial e substancial da sua natureza. E Deus nas Escrituras revela também algumas das maneiras pelas quais Ele revelou a sua natureza à humanidade. E muitas vezes, particularmente, Ele fez isso por manifestações visíveis. Queridos irmãos, Deus é Espírito. Jesus proclamou essa verdade em João 4,24, o qual nós já lemos. E a Bíblia a revela de maneira consistente desde o livro do Gênesis. Porque no Gênesis, capítulo de número 1, verso 2, disse que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No livro da Revelação, no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, verso 17, diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Hebreus capítulo 12, verso 9, chama a Deus de o Pai dos Espíritos. Paulo, falando aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo de número 3, verso 17, diz que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Deus é Espírito. O Senhor é Espírito, que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito, que é santo. Mas fazer uma pergunta, irmão Mateus: o que é um Espírito? Eu fiz uma pesquisa num dicionário Webster, que dá à palavra o seguinte significado, irmãos: um ser sobrenatural, incorpóreo, racional, geralmente invisível aos seres humanos, mas que tem o poder de se tornar visível segundo a sua vontade. Um ser de natureza incorpórea e imaterial. A palavra hebraica que traduz espírito é rua. E pode significar vento, sopro, vida, zanga, sem substancialidade, e região do céu, ou espírito de um ser racional. A palavra grega, traduzida para espírito, a palavra grega, irmãos, segundo aqui o dicionário de Strong,
traduzida por espírito, é pneuma. E pneuma, irmãos, pode significar uma corrente de ar, sopro, vento, brisa, espírito, alma, princípio vital, disposição, anjo, demônio ou Deus. Todas essas definições reforçam o fato de que Deus não tem carne e não tem ossos. Você se lembra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 39? Quando Jesus adentrou naquela casa, naquele quarto onde os discípulos estavam trancados, com medo dos acontecimentos que tinham acontecido de fato em Jerusalém. E ele adentra aquele quarto. Eles ficaram amedrontados. Meu Deus, o que é? Jesus disse, não temas. Veja as marcas das minhas mãos. Porque o espírito não tem carne, não tem ossos. Mesma coisa no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso 17. Quando Jesus pergunta, o que diz o povo ser eu? Opa! Esta pergunta, ela é tão viva, ela é tão relevante nos dias de hoje. O que diz o povo ser o Senhor Jesus? Jesus pergunta aos discípulos, o que diz o povo ser eu? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, é Elias, é João Batista, ou algum dos profetas ressuscitou. Ele chega a Simão Pedro e diz, e tu, Pedro, o que diz que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Machia, tu és o ungido, tu és o Filho do Deus vivo. Ele disse, não foi carne, Pedro, e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Assim, quando a Bíblia afirma que Deus é Espírito, isso significa, irmãos, que Ele não pode ser visto nem tocado por seres humanos. Como Espírito, Ele é um ser inteligente, sobrenatural, que não tem um corpo físico. Deus é Espírito. Amém? Irmãos, pense sobre isso. Medite, porque Deus, Ele é sim um Espírito. Um Espírito glorioso, marxível, onipresente. Porque a sua glória enche céus e enche terra. Amém? Deus abençoe, meu querido. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor Jesus ilumine teu rosto e te dê a paz. Amém? Paz seja convosco.